Zé, você é o primeiro a entrar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem para a gente começar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Respondam aí, por favor, se tiverem. Boa tarde, Ana. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Patrícia, Diogo, Ana. A imagem tá boa também, né? Espero que a internet colabore. Temos aqui 10 pessoas online. Eu vou começar fazendo uma introdução, até porque o nosso tempo é contado, a gente tem 1 hora. O Sistema de Bibliotecas da Unirio está fazendo uma série de lives e o tema é Docente e Biblioteca, Diálogos em Prol do Conhecimento. E aí, toda semana, nós estamos tendo um bibliotecário e um docente da Unirio para conversarem sobre esse assunto. E hoje, como vocês podem imaginar, a bibliotecária sou eu. Para quem não me conhece, meu nome é Julie Moraes, eu sou bibliotecária do Instituto Biomédico. E a minha história com a Unirio tem um tempo já, porque eu sou servidora desde 2014, mas antes eu fiz a minha graduação em biblioteconomia na Unirio. Então, como aluna e servidora, já tenho aí mais de 10 anos. E a nossa docente convidada de hoje é a professora Bianca Marins. Ela é professora do Instituto Biomédico. E a história dela com a Unirio também tem bastante tempo, porque ela também se graduou na Unirio. Ela fez graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, e aí depois ela fez especialização na UF, fez mestrado e doutorado na Fiocruz, e aí em 2016 ela voltou para a Unirio como docente. E aí, desde então, ela passou pelo Instituto de Saúde Coletiva, e atualmente ela ministra disciplina no Instituto Biomédico, no programa de pós-graduação em enfermagem, e desde o ano passado ela é coordenadora do curso de biomedicina. E, além disso tudo, ela ainda arruma um tempinho para participar aqui da nossa live. Então, eu já vi que ela está aqui online, vou convidá-la a participar, para dar uma palavrinha com a gente. Deixa eu achar ela aqui, achei. Bianca, aceita aí quando puder. Vamos aguardar. Olá! Oi! Só tô te ouvindo por enquanto. Mas tá me vendo? Por enquanto não. Ué, Deve estar carregando. Apareceu entendi. que está conectando ainda. Vamos esperar um pouquinho. É, Daqui a pouco a sua imagem dá o ar da graça para todo mundo poder te ver. Ah, agora entrou. E aí, tudo bom! bem? Tudo! Até me arrumei, né, gente? Porque, na verdade, a gente É, eu passa também. 2 meses e 70 dias, né, mais ou menos, né? Mais Aham, de não é dois qualquer dia que meses. a gente tem uma oportunidade para se arrumar Não assim, né, é, não Bianca? é. Pois é, e aí a gente, por mais que a gente fale com aluno, reunião, hoje eu já fiz uma reunião com os alunos, aí assim, só que ninguém viu ninguém, né? Pois é, na hora de ver é diferente. Pois é, pois é. Mas assim, eu estou muito feliz de participar desse momento. Eu agradeço muito a você, Julie, a biblioteca, a Márcia Valéria, né, a coordenadora geral, a todas as bibliotecárias. A gente, E esse momento, na verdade, aproxima um pouco a gente, né? É, pelo menos da gente se ver, né? Semana passada, isso, eu fiz uma reunião com o diretor, né? O professor Marcelo Sampaio, e até ele pediu, não, vamos colocar para a gente se ver, porque é importante que a gente se veja, e é verdade. A gente acaba ficando angustiado, né, e um pouco e triste também com toda essa situação, na expectativa de retomada, sim, né? A gente ainda não sabe bem quando e o momento, sim. mas
que esse momento nos Pois é, ajude. estamos vivendo um momento de muita incerteza, né? Pois é, pois é. A Esse gente te dia agradece muito também a disponibilidade. Você está sempre muito disposta a ajudar a gente em tudo, a participar de tudo. Você sabe, né? Sou só elogios a você desde sempre, mas vamos deixar isso pro final. E antes de você entrar, eu estava aqui te apresentando e falando que você fez a graduação na Unirio. E aí eu acho que a gente pode começar com você falando qual era a sua relação com a biblioteca da Unirio enquanto aluna. Quais as lembranças assim que você tem desse período? Eu sei que você já me falou aí da Nayara, que você lembra dela. Nayara, Mas todo eu vou te mundo deixar quer, falar. todo mundo quer uma bibliotecária para chamar de seu, né? Assim, Sim. então, claro que naquele momento, lá em 97/2, eu fiz, na época o curso era Ciências Biológicas, modalidade médica, eu estudei no IB, né? E a Nayara foi a minha referência de bibliotecária, né? Eu chorei muito lá, né? A Nayara, assim, sempre muito acolhedora, porque, na verdade, hoje a gente tem graças à informática, né? A gente tem uma rede, a gente tem um acesso muito mais facilitado aos periódicos científicos, a base de dados, né? Por exemplo, a CAPES hoje tem um acervo de livros, né? A própria rede de bibliotecas da universidade, mas na minha época isso era muito escasso, né? Uhum. Na época então de provas, né? E os livros eram muito caros, né? Os livros de imunologia, de microbiologia, os livros de biologia molecular. Na verdade, nem fala, a gente falava em genética, né? A biologia molecular é um mais recente. É, então, na época de prova, eu lembro que íamos assim, quase que a turma inteira para a biblioteca, né? E a Mayara a gente tinha que fazer sorteio dos livros. Então era assim, marcava tipo 5 horas da tarde de sexta-feira, para as pessoas poderem retirar o livro no final de semana, porque teria prova na semana seguinte, né? E aí a Nayara fazia uns papeizinhos com os nomes da gente, ou então com a matrícula. Eu lembro da minha matrícula até hoje. Você pergunta assim, Eu qual é o seu lembro da minha CPF? também. Qual é o número da sua matrícula? E a Nayara quase que chorava com a gente, porque assim, era difícil, né? E eram livros assim, o Destel, sei lá, mais de 300 páginas, o Abas também, que é o livro da Imuno, é um livro, enfim. E a gente não podia xerocar, a gente sabe que a xerox não é permitida, né? Até fazer alguns capítulos, porque a gente É, precisa estudar, a integralidade do livro não não pode pode. isso, mas era uma tristeza, assim, a gente percebia pelo rosto da Nayara, né? Então, e a gente também, porque eram 2 livros às vezes, um livro só, e tinham assim 15 alunos, às vezes uma turma inteira, né? Esperando aquele livro. Então, quando eu volto em 2016, claro que quando eu fui a primeira vez ao IB, depois que eu me tornei servidora, em 2016, que eu fiz prova, minha área hoje é saúde coletiva, né? É uma das habilitações da biomedicina. Trabalho mais na área da vigilância sanitária, né? O objeto, assim, né? A área, grande área. Então, foi uma emoção muito grande, sabe? E aí eu chorei, porque e eu fui à biblioteca hoje, até a organização dela, né? Tem computadores para a gente poder consultar, né? Tem um sistema mais online. Hoje a gente consegue fazer acesso online, se eu quiser buscar né, o acervo online da biblioteca, consigo Então, na sua época era tudo manual, né? tudo. Eram umas Empréstimo na fichinhas. ficha, é. Na ficha. E aí tinha uma coisa que era o seguinte, você tinha que fazer a devolução do livro no tempo correto, né? Ainda tem, gente, ainda tem que Não, não, devolver na não, data. sim, não, sim, isso é fundamental, mas a nossa angústia era tanta de perder o prazo, porque você retardava o tempo de pegar outro livro, Sim. né? E era o único recurso que a gente tinha, porque essa questão de hoje você ter acesso aos periódicos, às revistas científicas, né?
A gente não tinha isso, eu não me recordo na universidade. Então, onde é que eu ia? Eu ia à biblioteca de Manguinhos. Muitas vezes eu lia, às vezes, um periódico, um artigo, né, um paper, aí marcava com o meu orientador quais eram os artigos interessantes para poder ir à biblioteca de Manguinhos, que tinha mais suporte, né, mais infraestrutura, digamos assim, para poder, então, fazer o levantamento bibliográfico na época, para a minha monografia. Então, assim, quando eu chego no Unirio agora e vejo uma rede realmente de bibliotecas mais integradas, assim, vocês hoje com treinamento, sabe? Você sabe que a gente vem trabalhando junto, você, Sim. a Maguel, né, a Ana Carolina, na minha disciplina de técnicas redacionais, como, assim, os alunos se sentem, como a troca é boa, sabe? Com os treinamentos que vocês oferecem é fundamental. Agora mesmo eu mandei até para o CART, vou lembrar novamente, todos aqueles produtos da biblioteca, né? Ai, maravilhosa. Aquelas bases de dados, todos os periódicos, enfim, para a gente poder instrumentalizar os alunos, porque às vezes os alunos ainda não. Assim, hoje a realidade é outra, mas ainda muitos desconhecem, né? Sim, desconhecem. Então, eu, pelo menos, eu quero, assim, sempre... Já falei com você, já falei até com a Maguel, com a Nayara, porque vocês iam organizar uma semana da biblioteca. Ia acontecer no final de março. Pois é. Em todas as bibliotecas, ia ser uma semana com vários eventos em todos os campos, algumas palestras. E aí chegou o corona, né? Tivemos que adiar esses nossos planos. E eu acho, assim, Julie, que na medida do possível, como coordenadora de curso, eu queria, de fato, montar uma ação, claro que conversando junto com a NDE, mas que isso fizesse parte do calendário, do nosso calendário acadêmico, calendário letivo, né? Para aquela semana de mais de integração, porque o aluno precisa conhecer e muitos ainda não conhecem. Às vezes, assim, tem dificuldade de acesso, né? Muitos alunos, de fato, precisam da biblioteca, precisam dos laboratórios de informática, né? Que é a única possibilidade. Sim, e o treinamento, né? Eu acho que dá visibilidade a esses treinamentos de vocês. Na minha aula eu falo, né? Que a Biblioteca Central tem treinamento para preenchimento do currículo Lattes, né? Treinamento para gerenciamento de dados, né? Os treinamentos das plataformas específicas, mas de uma forma da gente deixar isso mais claro, não só para aquela minha turminha, que são 10, 12 alunos, porque a capacidade do laboratório de informática, mas deixar isso muito claro, principalmente para os alunos da biomedicina, porque a ciência vive se reinventando e a gente tem todo dia uma publicação nova e a gente precisa estar a par, estar lendo, estar pesquisando. Então, a gente precisa também de treinamento. Nós, professores, também precisamos. Sim. Né? Você sabe disso, que de vez em quando eu recorro a vocês lá. Como é que a gente vai buscar aqui nessa base? Por que eu estou associando esse termo com esse? Não está dando certo? Certíssima. Bianca, você é assim, um exemplo da relação de professor e biblioteca, porque você sabe como recorrer a gente, você sabe o que a gente pode oferecer para você enquanto docente, para os alunos da universidade. E isso que você falou da integração da biblioteca com as coordenações dos cursos é assim, o cenário perfeito para a gente, porque a gente faz a divulgação, a gente manda e-mail para todos os alunos, mas de quantas direções vierem essa informação para o aluno, melhor, né? Se a gente puder trabalhar em conjunto com as coordenações, assim, perfeito. E uma coisa, claro que o que eu posso falar agora, assim, às vezes os outros cursos podem falar assim, essa professora é louca, onde é que ela vai inventar mais uma ação dessa? Mas, assim, é uma coisa que deveria ser pensado se a gente não consegue... Primeiro, claro, olhando para o meu curso, né, de ter uma semana de integração para que a gente mostre, de fato, a universidade. A gente tem uma aula, sim, uma aula de apresentação, uma aula que fala do curso, fala da universidade,
mas a gente deveria ter, dentro do nosso calendário acadêmico, talvez por centro, se for o caso, uma semana de fato, de integração, né? Onde a gente pudesse desenvolver atividades, de fato, articuladas. Desde mostrar os nossos laboratórios, né? Por exemplo, os cursos de CCBS, né? Aham. A infraestrutura das bibliotecas, né? Os treinamentos, como é que faz os agendamentos, mostrar os departamentos, enfim, eu acho que a gente tinha que ter, de fato, um momento de integração acadêmica. Não foi aquela semana, a semana que os alunos usam para... Eles fazem, o CART organiza muito bem isso, os tempos Aham. acadêmicos, mas eu acho que a gente precisa fazer essa articulação maior, sabe? Até com palestra, Sim. enfim, e para favorecer de fato a universidade, né? Uhum. Una. Então eu Sim. acho Nós que vivemos em rede, né, Bianca? Eu acho que exatamente. essa crise está mostrando muito para gente isso, que a nossa atitude influencia na vida de muita gente. Sim, E isso sim, de um modo geral, né? A universidade é uma rede. O aluno não entra exatamente. lá assim para sentar na cadeira, assistir a aula e acabou a aula, ele pega as coisas e vai embora. Não, tem Exatamente. todo o resto que a universidade tem a oferecer e que estamos todos juntos nessa, né? E a gente tem alunos, né? Tem os alunos estrangeiros, né? Os alunos que vieram Sim. dos convênios, né? E Da na biomedicina universidade. tem muito, né, Tem Bianca? E muito, tem como muito. frequentam a biblioteca? A gente tem Super estimulado muito, né? responsáveis. A professora Patrícia, que a professora Patrícia é a coordenadora anterior, mas a gente tem feito um Aham. trabalho de coordenação e eu acho que eu estou coordenadora, né? Eu sou professora, mas eu estou coordenadora. E eu acho que para as coisas acontecerem, a gente precisa de fato trabalhar em rede, com articulação dos três setores, dos três, né? Dos docentes, dos discentes, dos técnicos. Das pessoas que têm uma experiência, a gente precisa ouvi-las, né? Então, assim, Sim, claro. eu lembro que a professora Patrícia falou assim, Bianca, vamos trazer mais os alunos estrangeiros. Eu até um pouco conhecia, porque eu estou na universidade tem 4 anos, né, como docente, Uhum. e as realidades são, assim, Múltiplas, né? e muito complexas Sim. também. E a biblioteca, às vezes, é o lugar mesmo, às vezes, do silêncio, do acolhimento, onde o aluno pode parar e pode tentar se conectar de alguma forma, porque é um ambiente que traz uma certa segurança ali. Eu acho pena que a gente, claro, que isso é dos desejos, né? Do mundo dos desejos, vamos para o mundo dos desejos. Vamos, Quem mundo sabe um ideal. dia, do mundo ideal, quem sabe um dia a gente não pode ter uma biblioteca com essa infra, mas também com um espaço assim mais lúdico, Não né? é? Para que o aluno pudesse fazer uma leitura, não só a leitura técnica científica, mas também da literatura, né? Os livros paradidáticos, digamos assim, né? E aí Sim. fazer esse tipo de... Porque é um lugar realmente é, é, de cuidado, de carinho. Eu não sei se é porque eu lembro da minha época de estudante, né? E muito na pessoa da Nayara, como ela nos acolhia ali, né? Era assim, sentávamos às vezes ali naquela escada para estudar, ou íamos para a biblioteca mesmo e ali estudávamos, era um lugar de tranquilidade, de segurança mesmo, né? Sim. A Ana está aqui falando que na URCA a gente tem a Biju, que é a Biblioteca Juvenil, que tem muitos livros paradidáticos, mas aí realmente, na nossa realidade do IB, pela questão da distância geográfica Pois mesmo, né? é, Tem curso que não tem aula lá na URCA, pois é. acaba ficando distante. Mas isso já é uma realidade lá na URCA, então... Pois é. Quem sabe um então dia a gente não traz isso ali para o IB, porque assim, é o que você até comenta mesmo, o curso de biomedicina é um curso em tempo integral, né? aham, Então, os alunos até têm disciplinas na URCA, assim, mas depois que eles vencem essa fase das disciplinas, né, dos componentes curriculares obrigatórios e uhum, eletivos, eles estão entrando na fase de estágio. E muitos dos nossos alunos já começam a viver o estágio já no quarto período,
no terceiro período. Então, assim, eles estão se organizando entre a grade curricular, que é um tanto quanto densa, né? A gente Aham. até está passando por um processo agora de reforma para poder garantir maior autonomia do aluno em relação à seleção de seus componentes curriculares, uma revisão de carga horária, para melhor obediência às normas, às diretrizes curriculares nacionais. Mas o aluno, ele, na verdade, esse deslocamento à URCA é só quando eles têm a necessidade de cursar uma disciplina na URCA, Sim. entendeu? Então, ele vai para o CCAT, ou ele vai ali para a reitoria mesmo, ou o IBIO, né? Então, ele faz Aham. algumas disciplinas ali. Então, infelizmente, se a gente tivesse também um pouco desse cuidado desse espaço lúdico aqui para o IB, eu acho que seria muito interessante. Até já surgiu uma ideia aqui, ó. A Regiane falou biju itinerante. Ai, que Por coisa que não? linda! Exatamente, exatamente. Sabe o que nós fizemos ano passado? A Júlia, eu não sei se a gente. Eu gosto dessa coisa de acolher, né? De trazer os alunos. Porque assim, eu sou o que eu sou. Então eu falo o que eu penso, eu gosto de ouvir também com sinceridade. Aí eu falei, gente, a gente tem que integrar mais esses alunos. Porque vivem numa rotina pesada de estudo, de estágio, e o curso é um curso puxado. Aí no final do ano falamos assim, vamos fazer um lanche partilhado e um amigo oculto de livros. Chocolate não, porque já vem aquelas festas de final de ano, aí o pessoal Sim. já come um pouco demais, né? E aí, acredita-se assim, infelizmente, nós só tivemos 5 alunos, de uma turma, de um curso que tem 300, quase Mas foi a 300 primeira alunos. edição, né? Foi a primeira edição, É. exatamente. E aí, o que que eles queriam fazer? Já surgiu ideias, e ali foi um momento de roda de conversa, para que a gente pudesse trocar, falar, né? Cada um tinha que comprar um livro, no preço que pudesse, não, só que Aham. teriam que ser livros paradidáticos, não poderia ser nada, não podia ser Abas, não podia ser o Decel, não podia ser o Scraia, não poderia ser esses livros. E aí já se pensou na possibilidade de círculo de livros, de troca. Já pensei até de me bolar uma ideia de ter uma caixa de livros em algum Aham. lugar lá próximo à coordenação, para leve um, traga outro, Perfeito. para estimular a leitura, porque a gente acaba, assim, pelo menos eu percebo que a gente tem uma tendência. Foi ontem não, anteontem falava com um amigo professor e ele dizendo que a gente tem realmente, a gente acaba fazendo muita leitura técnica, né? Muita leitura técnica científica. E às vezes esquece ou diminui um pouco o hábito da leitura, é, da literatura, de livros paradidáticos, né? Eu, Uhum. quando pequena, estudei numa escola que a gente tinha aula de biblioteca. Só que, na verdade, hoje é um outro nome, né? Deve ser aula de leitura ou leitura. Mas na minha É. mãe era aula de biblioteca. Na verdade, não era muito bom. Apesar da escola ser uma escola Por quê? construtivista. Porque nós íamos para a biblioteca e a biblioteca era organizada assim com mesas e cadeiras até 4 alunos e nós tínhamos que ler. Nós tínhamos que ler. E o espaço, ele não tinha naquele momento, tá? A escola era maravilhosa, eu amava a escola. Ah. Mas eu acho que hoje eu pensando, né, assim, eu vejo que a ideia era boa, mas ela se materializava de uma forma estranha, porque nós tínhamos que ler e naqueles 90 minutos, né, que eram 2 tempos de aula, a aula de biblioteca eram 2 tempos, na sexta-feira, às 3h45, até as 5 da tarde. Eu sei que Aham. terminava às 5 da tarde. Aquela E hora já tá todo mundo pensando em ir para casa, pensando no final de semana. uma Ah. turma de quinta, sexta série, era uma coisa assim. E aí esse espaço mais lúdico não tinha. Hoje eu acredito que as escolas têm, as escolas Aham. de ensino fundamental, as escolas de ensino médio. Eu trabalhei na Fiocruz, eu trabalhei na escola politécnica, né? Então, antes de ir para a universidade. E assim, tinha os espaços mais lúdicos, de construção, também eram cursos de ensino médio integrado à formação técnica.
Então, a biblioteca comportava uma estrutura técnica, científica, mas também lúdica e de espaço mesmo ali de convívio, né? Uhum. De aproxego, que eu tinha uma colega que falava de aproxego. E tinha esse espaço. Então, assim, eu acho que hoje a nossa biblioteca, claro que é, nossa, maravilhosa, então hoje toda informatizada, pode se melhorar, claro que a gente sempre pode melhorar, mas seria tão bom se a gente pudesse ter, de fato, eu não conheço a Biju, não tenho vergonha de falar, e eu gostaria que os alunos da biomedicina, e se perguntar, talvez eles também não conheçam, né? Então, Talvez, eu, é. eu acho que quem sabe a gente não ter essa proposta, né? E, Sim, vamos ampliar a divulgação. A Nayara está aí falando que lá no PEG, lá na UIB a gente tem o PEG Leve. E aí quando tem? aparece, tem bem Pois é. na Então, entrada da biblioteca não tem uma mesa assim do lado sim, esquerdo? sim, sim. Ali a gente coloca algumas coisas. E aí, Então, realmente, quando aparece livro paradidático, voa. Então, aí o que a gente pode fazer? Ó, já vou lançar notinha aqui na coordenação do Lança. curso, já mandar para os alunos para a gente estimular isso de alguma forma. Perfeito. Entendeu? Até porque a gente tem que trocar muito, né? A gente vem trocando. Sim, Nayara e Maguel, então a gente tem que ficar, tipo, é tudo junto e misturado com a tudo junto e coordenação da misturado. biomedicina. Sim. Entendeu? Ah, eu lembrei aqui com a sua fala que semana passada, na live da Bárbara e da Ângela, Ah, eu vi, que elas, coisa linda. elas falaram que o usuário não vai na biblioteca só atrás da informação, né? A gente acaba criando um vínculo afetivo entre os funcionários da biblioteca e os usuários. E eu acho que é bem isso que você está falando, de ser um espaço acolhedor. Isso que você chorou quando voltou É, na biblioteca, quando viu a Nayara. é, E aí, o que eu percebo, assim, é que os alunos veem a biblioteca meio que um lugar que vai ter todas as respostas da vida deles. Às vezes é, chega lá o calouro que nunca tinha andado de metrô na vida e ele chega lá no primeiro período, gente, como que eu faço para ir embora daqui? é. Que horas é o transporte intercamp? Sim, sim. Como que eu faço para acessar o portal do aluno? Que não é uma É, coisa que compete a gente, mas eles acabam aham. recorrendo a gente para dúvidas várias, assim. Sim, sim. E é interessante E ver que eles veem a biblioteca como esse espaço de resposta. não, e vem mesmo, e vem como um espaço de resposta. Aí a biblioteca é de fato um espaço acolhedor, né? Vocês têm percebido assim essa vivência até na disciplina, né? Na disciplina de técnicas, né? Quando vocês vão lá e ministram os treinamentos no Portal CAPES, no Uhum. EndNote, é, como é que os alunos ficam ávidos, às vezes ficam um pouco assim tristes porque percebem que alguns treinamentos infelizmente se dão na Urca e o deslocamento não é fácil. Aham, pelos Não é, horários, não né? é pelos horários, a realidade de ida e vinda, né? Então, Uhum. assim, muitos ainda se esforçam, tentam, né? Mas os outros, ou muito, tantos outros não conseguem porque é difícil, porque moram Aham. em lugar de difícil, às vezes difícil acesso, né? Mas isso é uma coisa até que a gente começou a conversar e tem conversado de como que a gente pode viabilizar isso, né, Júlia? De tentar ver o que que a gente pode fazer com os alunos, porque no IB não tem só os alunos é, da biomedicina, passa o Sim, curso claro. básico dos cursos da enfermagem, da medicina, da nutrição, né, da Aham, biologia, né? Então, sim. a gente pensar em algumas ações, e eu gostaria muito, né? Eu não sei se eu vou conseguir, se é porque não é tudo no tempo da gente, a gente, né? Aham. Mas a gente trazer algumas ações de integração para dentro do calendário letivo e aí ver o que, que a gente consegue de fato operacionalizar dentro do que é possível, né? Uhum. Não vai, pelo menos para mostrar o que que a rede de bibliotecas, o que que a biblioteca setorial tem. E às vezes passa um aluno, né? Eu fico preocupadíssima com os alunos estrangeiros, né? A gente Sim. infelizmente teve um caso de um aluno estrangeiro que
só foi conhecer a biblioteca no segundo semestre, já no segundo Período. período, entendeu? Então, assim, a gente fica assim, mas como assim? Né? Pode ser uma falha nossa também, então eu tenho que fazer uma meia-culpa de coordenação, de estar faltando acolhimento, mas eu acho que a gente tem que fazer, de fato, um grupo que envolva discentes, docentes, técnicos, para montar uma rede colaborativa em prol desse acolhimento do aluno. Porque Sim. eu fico muito preocupada, assim, a gente quer dar a melhor formação para o aluno do ponto de vista técnico-científico, mas também tem que se dar uma formação humanística, social, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver mais vínculos, né? Eu falo que às Acho vezes que é muito entender qual é a realidade daquele aluno fora da universidade, né, Bianca? e assim, esse momento agora da pandemia tem chegado, né? Pedidos de ajuda. E Aham. isso muito nos angustia, né? A gente começou a avançar em algumas ações, né, junto, mas infelizmente veio a pandemia, do ponto de Aham. vista até de acolhimento psicossocial dos nossos alunos, junto a um trabalho que começou a ser feito, discutido junto com a PRAE. Foi muito bacana, a professora Carmen, né, e a equipe, mas infelizmente veio a pandemia e a situação Sai foi do nosso controle, né? sai do Não nosso tem muito o que a controle. gente Mas a fazer. gente tem que se preocupar. Eu acho que como docente, Claro. claro que eu quero que o aluno domine os conteúdos, saiba, né? Mas eu quero que ele saia um profissional qualificado, sim, mas uma pessoa de fato assim íntegra, responsável, socialmente responsável, né? Consiga E eu acho exercer que eticamente a profissão, né, claro, Bianca? e isso, como profissional, como professora, cada um de nós que encontra com esse aluno por, sei lá, 2 horas na semana, 4 horas, hoje, enfim, a gente precisa tocar, né? Precisa mobilizar essa parte boa no aluno, porque na minha época, eu confesso, as coisas eram muito mais difíceis, né? Eram muito mais distantes. Aham. Hoje eu percebo uma articulação e uma rede, a própria universidade, mas isso também faz parte do processo, né? Sim. De crescimento da universidade, de novas propostas. Mas na minha época as coisas eram muito. Eu entrava às 8 da manhã e saía às 5 da tarde. é, e pouco ia, por exemplo, ao campo da reitoria, né? Aham. É, não conhecia, né, o reitor, conhecia de nome. Hoje eu percebo assim uma aproximação maior, né? Sim. Então isso do diretor, na época eu não conhecia nem o diretor da unidade, é uma coisa um pouco ilógica, né? Estamos avançando, né? Pois é, pois é. A Márcia Valéria está aqui assistindo a Ah, gente e ela comentou que uma possibilidade para a gente diminuir essa distância é a gente começar a fazer visita e treinamentos virtuais. eu acho Exatamente para a gente fantástico. vencer a distância e problema de segurança e deslocamento. Eu acho que essa série de lives que a gente está fazendo já é um início nesse sentido, né? Já é uma forma da gente se aproximar aos docentes nesse momento e também à nossa comunidade acadêmica, ao pessoal que está aqui seguindo a gente no Instagram, que tem gente que nem faz parte da Unirio mais. Então, eu acho que estamos caminhando nesse sentido, de utilizar as ferramentas virtuais que nós temos a nosso favor, porque E nesse momento é o que dá para a gente fazer, né? E assim, Júlia, eu acho que se a gente pode até conversar e propor isso. Amanhã, por exemplo, eu vou ter uma reunião junto com o centro acadêmico, né? Rafael Trindade, que é o centro acadêmico da biomedicina, o professor Uhum. Marcelo e a professora Patrícia, para a gente pensar algumas ações, né? Treinamentos. A gente tem divulgado para os alunos, mas de uma certa forma, formação, cursos, a gente tem feito isso, né? Uhum. Tentado acompanhar os alunos. Mas eu acho que a gente pode pensar assim, e aí eu posso voltar a conversar com você, com a Mariel, com a Nayara, enfim, o que, que a gente pode operacionalizar de forma virtual de treinamento. Porque você sabe, né, quando você dá aula lá, você sabe como os alunos ficam enlouquecidos. A Thaís tinha feito essa pergunta, se você vê alguma... Qual é a reação dos alunos depois do treinamento? Nossa, eles ficam
Primeiro, quando dá o treinamento do Portal CAPES, que eles conseguem localizar. Claro que a gente faz um treinamento, né? Eu faço um treinamento inicial de identificar as palavras-chave, quais são os termos, e no DEX. Depois a gente vai no MESH, porque dependendo da plataforma vai usar o MESH, enfim. Aham. E aí, toda essa parte, aí vem a Julie, que dá o tal CAPES. Eles ficam enlouquecidos. Aí Um acham novo os mundo livros. se abre. Se abre. Como assim tem esse livro aqui? Peraí, eu posso baixar? Aí a Júlia explica, cria uma conta, não sei o quê. Claro que às vezes a gente tem as intercorrências, né, Júlia? Na internet que cai. Acontece. Aí você fica nervosa, aí eu fico urticária. Quando eu começo a ficar nervosa, eu começo a ter o pescoço vermelho, começa a me coçar. Aí, Júlia, calma, Bianca. Eu falei, não é possível, a gente só tem Vai dar 2 tudo horas. Aí os certo. alunos ficam ávidos ali. Então, bom. Aí tem o treinamento, o mundo se abre, porque Sim. eles usam muito o PubMed, né? Mas, e quando conhecem o Portal CAPES em relação aos livros, porque vocês conhecem, né? Não sabem, ficam Os periódicos, né? Os artigos. Os periódicos, os artigos, e começam a separar e a buscar. Então, é uma coisa assim, eles ficam, né? É interessante observar a reação deles quando eles montam a estratégia de busca, colocam no portal e encontram o que eles estavam procurando. É exatamente isso. É isso. ótimo ver. E aí a Júlia explicando a utilização dos termos, né? Do AND, do OR, né? E aí sim. Dos conectores, e vai mostrando isso para eles. Então eles ficam assim, hã? Porque, infelizmente, ainda às vezes usam uma busca aquela busca cinzenta, né? Que botam lá no Google, tipo, jogam uma palavra e pá, não é assim, né? E vê o que aparece. Então a gente faz essa busca concatenada, regrada, dentro com princípios de evidência científica, mostrando isso para eles. Então eles ficam assim, inebriados. Sim. Depois vem com o EndNote. Aí a Ana Carolina vai dar, é a Ana que dá o treinamento, né? Do EndNote. Não, do EndNote sou eu, a Ana da BNT. Da BNT. Aí, desculpa, Júlia, isso mesmo. Nada. Aí você, porque são 3, 4 aulas, né, que a gente tem juntas, né? Aí fica... E aí os alunos ficam assim, como assim já sai na norma certinha da BNT, certinho? Porque a gente, por exemplo, o nosso manual, o manual que o CCBS usa, né, para manual de formatação de trabalhos científicos, então a gente trabalha na construção do objeto desses alunos de TCC, a construção, porque a disciplina é realizar o TCC. Uhum. Então, desde identificar o objeto, qual é o objeto de pesquisa, aí vai o objetivo, a metodologia, no final eles têm que fazer a entrega do TCC pronto. Ou eles vão defender, ou então é o projeto, né? Se tiver em mono 1 é o projeto, se tiver em mono 2 é a monografia propriamente dita. Então, na minha época, era aquele inferno de fazer na mão. Na minha também. E aí, faltava um ponto, faltava uma vírgula, faltava um ano, faltava o nome da revista, não sei se é itálico, enfim. Aí quando eles aprendem com gerenciamento, com o gerenciador de informações, né? Eles ficam assim... Parece que sai um peso assim das costas deles. Ainda tem o Mendeley, por exemplo. Eu sempre falo do Mendeley. O Mendeley, o treinamento se dá na biblioteca central. Mas é uma outra situação, né? Que é a dificuldade para muitos irem. Então, Sim. Eu queria depois mesmo conversar. É para reservar o auditório. Pode ter certeza que vai ficar lotado. Porque vai ficar lotado. Quando a Júlia faz o treinamento, o ministro do treinamento, são 14 alunos de sala de aula, né? No laboratório de informática. Quer dizer, quando eu dou para a sua disciplina, são só os seus alunos mesmo. Mas aí, tirando da sua disciplina, todo mês eu faço do CAPES, do EndNote, da Primal Pictures. Mas é isso, são 15 pessoas por treinamento, porque
Eu gosto de usar o computador para eles fazerem a parte prática, e aí tem o espaço, né, que é restrito. Pois é. A Então, Ana tá falando aqui que aceita. então, ó, fazer igual os alunos, formou, entendeu? Então, vamos organizar o treinamento, sim, porque a gente pode fechar um horário, de repente, assim, ver a possibilidade de um horário, né? Eu sei que a biblioteca funciona até às 18 horas, e isso também é algo muito bom para os nossos alunos, né? Porque muitos ainda saem das aulas, né? E vão à biblioteca e ficam até o horário que podem, Não, até o é um horário que tal podem de encerrar. 10 para 6 chegarem lá. Ai, vem correndo, posso pegar o livro rapidinho? Pois é, Acabei de pois sair da é. aula. Pois é, pois é. Então, assim, na minha época, esse horário, eu não me recordo desse horário estendido, acho que não tinha, porque eu só lembro muito da Nayara. Então, assim, hoje a gente. Marcante, maravilhosa, né? Porque só tinha, eu acho que só a Nayara era, porque era a minha bibliotecária, então é a Aham. bibliotecária, né? E eu A lembro dela. Maguel não estava lá na sua Não, época, não, e 97, eu saí em muito menos 2002. eu. No 2012. Então, hoje, eu acho que organizar esses treinamentos, sabe, Júlia, eu acho que isso seria muito bom. É uma coisa que a gente já vem até conversando, né? Era uma proposta que a gente estava iniciando no início desse ano. A gente Aham. começou a conversar um pouco, mas as coisas foram interrompidas. Sim. Mas eu amanhã vou conversar com os alunos, e claro que eu voltaria a conversar com vocês, da gente tentar organizar esse treinamento online para os Sim, alunos. Inclusive vamos porque ver assim, a isso. gente tem observado que eu venho divulgando aos alunos por exemplo, a enfermagem. A enfermagem deu um treinamento há um tempo atrás com uma professora Elisa também, em uma plataforma específica, né? Eu não consegui nem me inscrever, né? Tinham 200 inscritos, já não consegui, mas a gente até pedi para a colega, falei, Elisa, na medida do possível, retoma esse treinamento, porque os alunos ficam ávidos por essa formação, né? E Aham. isso acho que também ajuda a diminuir a angústia, né? Da gente, nesse tempo, que a gente não está parado, ninguém está Uhum, parado. não estão. Definitivamente não. Não, mas esse afastamento social vem deixando muitos em angústia, né? Aham. Em alunos, Ai, né, com saudade de abraçar a depressão. pessoa, né? De Faz tomar um falta. café, Tomar um de almoçar cafezinho, juntas, almoçar. né? De fazer assim, Julie, olha isso aqui, Miguel, como é que a gente faz, né? Então, assim, no Ai, caso, gente, domingo é Páscoa. Eu trouxe aqui um negocinho pra vocês. Não é nada demais, não. é um carinho, né? O carinho Maravilhosa. é sempre bom, Fofa. né? Sim. Então, eu acho que a gente pensar essas ações de formação dentro desses produtos que vocês nos oferecem, que são muitos, né? Eu tava, nossa, então assim, você pode ter certeza que amanhã eu já vou levar isso, é uma pauta, vou levar essa pauta também pro CAT, para a gente Uhum. organizar esses treinamentos. Então, Tá. principalmente em busca em treinamento virtual com gerenciamento de dados, de informação, né? E buscas como Portal CAPES, PubMed, enfim, nessas bases de dados é fantástico. Teve um tempo atrás, eu não sei se a Unirio conseguiu assinar, que foi com a Cochrane. Uhum. Eu acho que, mas a gente teve um momento que acho que a Unirio ficou, depois eu ia até perguntar a vocês, porque a Cochrane traz as revisões sistemáticas, né, as Sim. meta-análises, então, Acho que a assim, gente chegou a usar, não, na sua. fomos isso Né? naquela A pesquisa, gente usou pois ela, é. sim. E aí eu não sei se depois ela ficou ativa, mas eu tenho então, quando a gente tiver, eu vou tornar a mandar para os alunos, Uhum. e aí ver com vocês essa possibilidade do treinamento. Se você Tá, quiser, a gente já vamos marca uma construir isso reunião, aí. tipo, para amanhã, eu já vou levar para a pauta para os alunos. E aí a gente articula isso, vê a melhor mídia digital, né, para poder Aham. Ah, o que usar. não falta é plataforma aí pra gente usar para fazer. Então, Vamos tá. desenvolver isso sim.
A Márcia perguntou também como você, como profissional da área da saúde, né, como você vê a volta da biblioteca depois dessa pandemia? O que você acha que vai mudar? O que dá para manter? Pois a gente vai ter que viver uma outra normalidade, né? Vai ser um Uhum. novo normal. E assim, eu acho que eu não consigo, nesse momento, fazer uma prospecção. A gente ainda vai ficar nesse tempo de cuidados, principalmente em termos de asseios, né? Do asseio pessoal, do Uhum. asseio, né? Por um bom tempo. Então, os espaços terão que ser mais arejados. Então, por exemplo, hoje me preocupa, por exemplo, manutenção de acervos com ar-condicionado, né? Sim. É uma questão que a gente vai ter que se pensar, porque limpeza de filtro de ar-condicionado e a sanitização. Então, muito provavelmente, a gente não pode comprometer o acervo, mas a gente também não vai poder, em hipótese nenhuma, comprometer a saúde coletiva, Sim, com né? certeza. Que a gente vai ter que ter um controle de fluxos, sim. A gente vai ter que ter um controle de fluxo, né? Infelizmente, a gente ainda está, essa pandemia ainda está nos assolando, né? E algumas pessoas ainda falam da possibilidade de se arrastar ainda para o ano de 2021. Não, Acho que não com enquanto não essa. tiver a vacina, né, E na Bianca? verdade, um tratamento eficaz, né? Um tratamento. Se não Aham. tem a vacina, qual é o melhor tratamento protocolo medicamentoso? A gente ainda não tem isso definido, a gente ainda não tem ainda todos os ensaios clínicos, né, feitos com as novas medicações, ou enfim. Então, isso é uma coisa que nos preocupa, né? Aham. Que a gente ainda vai usar máscara por um bom tempo, certamente. Vamos. Até para tentar voltar assim a esse novo normal, né? Como é um vírus muito novo e a gente ainda não tem o domínio completo da etiologia, né? A gente não totalmente desconhece, quer dizer, a gente está conhecendo, né? Então, falar para você que esse, por exemplo, ambiente como a biblioteca, eu não consigo pensar como vai ser. Acho que Eu vai ter acho que que ter a um controle de princípio vai acordo. ser acervo fechado, só quem Controle de trabalha tem fluxo. acesso ao Isso, acervo, isso, e aí depois vamos liberando aos vai ser poucos. exatamente isso. E a manutenção da limpeza do próprio acervo, do processo de Sim, devolução de cuidados, entendeu? Alguns protocolos de cuidado que eu acho que a gente vai ter que pensar de como o usuário vai usar esse livro e, enfim, né? Eu acho que até isso a gente vai ter que pensar, entendeu? claro, com certeza. Como a gente vai agir com a devolução do livro, né? Como a Como gente é que a vai gente vai higienizar esse material. exatamente, como que o usuário vai usar esse livro em casa, né? Qual é a melhor forma? Que talvez assim essa questão dessa leitura, por exemplo, no metrô, no trem, no ônibus, entendeu? A Sim, gente vai ter que ter algumas orientações de a gente ter um cuidado verdade. maior de evitar a exposição desse material. Então, assim, talvez o uso mais cauteloso em casa, né? E essa questão do transporte público especificamente eu não tinha pensado, realmente. Então, assim, Verdade. são alguns estudos vêm mostrando, né? Teve uma pesquisa que foi feita pela UFMG, mas acho que a UFRJ também estava fazendo, que já encontrou, né, fragmentos, né, do vírus em ambientes públicos. Vira e mexe tem uma publicação Uhum. sobre isso. Então, assim, cuidar do acervo em espaços, em ambientes públicos, a gente vai precisar ter orientação para esse usuário usar esse livro em casa, manusear esse livro em casa. Agora, Sim. obviamente, a gente não tem como garantir, né? Se Não. todo mundo tivesse bom senso, seria senso comum, né? Pois Então, é isso que eu ia falar, é o bom senso. é, mas E fazer a nossa parte também, né? exatamente. Depois E a da biblioteca, devolução do livro, exatamente. Vocês também se cuidarem na claro. exposição, porque E acho que travou, Bianca. Ah, voltou.
Então, assim, eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter que pensar nesse protocolo, né, num protocolo sanitário para cuidar desse acervo, sim, para evitar a exposição do trabalhador, do usuário, né? Uhum. E assim, a sociedade não está organizada para isso. Quer dizer, nunca esteve, nunca estará em Não, momento nunca não nenhum, passamos por né? isso, né? Então a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez, pensando em ações assim, de forma cautelosa. Eu acho que não dá para, Sim. sabe, vambora todo mundo, porque não é por aí, não é por aí, né? Então, por É muita exemplo, quando a responsabilidade, gente né? fala de uma Voltar. realidade do Brasil, né, da precariedade de saneamento básico, de uma política de habitação correta, né? Então eu acho que deveria ser um momento que a gente tem que estar pensando, Brasil como Estado-nação, né? Da gente agora estar organizando pelo menos saneamento básico, que é um dos princípios é, indissociáveis da vida, um Básicos, né? princípio É, social. Entendeu? o mais Sabe, é básico. básico. Então é mais básico, né? Então a gente está falando aqui de usar máscara, o gel, e a gente ainda sabe quantas pessoas têm dificuldade de acesso à água e água potável, né? Então, esse momento devia ser um momento de planejar e cada um dentro da sua realidade, né? Hoje, claro, a rede biblioteca tem que pensar na questão do acervo, e isso é fundamental, né? Aham. Até porque os livros não podem ficar trancados, né? Assim, digamos, né? É algo que não é. Sem Os uso, livros né? eles têm que ficar sem uso, né? O livro só faz sentido se ele estiver aberto, né? Se ele estiver Mas a gente alimentando estava até conversando sobre alguém. isso. De repente a gente começa, o aluno pede, eu quero tal capítulo escaneado, e aí a gente começa a oferecer esse serviço também, manda por e-mail. É Pois uma é. forma de fornecer o acesso à informação nesse E assim, momento. claro que a gente está sabendo que assim, algumas bibliotecas, algumas editoras estão liberando os livros na íntegra. E eu acho Uhum. que isso deveria, ou via e-book, eu acho que isso é uma questão que a gente também tem que pensar, né? Como uma política social, né? A gente quer que os alunos retornem às aulas, mas vai retornar em que condições, Pois é. né? Então, a gente precisa voltar? Precisa, porque para mim, eu não sou especialista em pedagogia, em educação no sentido estrito, mas a graduação ela só se faz sentido, né? É, ela só faz sentido se a gente estiver próximo, né? Assim, tiver o contato, eu acho que esse contato professor-aluno, Presencial, né? esse contato presencial, né? Então, assim, a gente fica pensando em uma série de questões para você voltar a ministrar aula, mas o aluno precisa ter, por exemplo, acesso ao livro. Vamos supor, uma disciplina que use um livro. E esse livro só tem na biblioteca. Ele não tem acervo online. Como que a gente faz isso? Você está entendendo? Aham. Então, tem muitas coisas que a Tem gente que ser uma ação em conjunto, né, da universidade. A universidade também inteira se organizar, claro. Também. Então, assim, eu acho que existem algumas iniciativas excelentes de liberar livros por tempo, né? Fantástico, tem que se pensar nisso sim, porque isso é uma dos tijolinhos Aham. Dos para se muitos, né? construir, dos muitos que a gente precisa ter, lançar a mão para construir uma perspectiva nova, né? Sim, claro. Então, essa questão do livro, isso é importante. A questão, por exemplo, do distanciamento social dentro da biblioteca, como é que a gente vai garantir 2 metros, né? Vamos Diminuir o supor, número de usuários dentro da é, biblioteca por vez. e isso talvez não vai ser agora, não seja agora, porque agora é controle de fluxo mesmo, e com Total. todo cuidado, mas mesmo lá para frente, a gente ainda vai ter um tempo, A gente não enquanto não sabe se tiver quanto vai durar, né, Bianca? Enquanto a gente não tiver vacina, enquanto a gente não Aham. tiver um tratamento seguro, eficaz, medicamentoso, a gente precisa criar e pensar essa estratégia, né? Aham. Essa disposição da biblioteca, de sala de aula de uma Das forma mesas, geral. sim. Aham. E a gente Exatamente. está se organizando, a gente tem estudado, tem visto qual está sendo o procedimento nas bibliotecas que já estão voltando. Então, a gente está
ligado nessas Porque, questões. porque, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado de qual substância que você vai utilizar no livro, porque senão você pode deixar o papel úmido, aí você favorece o crescimento de repente, de fungos, né? Então, Claro. assim, você não pode usar material líquido. Então, como é que você faz a higienização correta? Tudo isso a gente tem que Uhum, pensar, né? claro. Porque, na verdade, a gente precisa aprender alguma coisa com essa. Acho que todo mundo precisa tirar individualmente Vou te falando e interromper um coletivamente falando. minutinho, só para te falar que Ah, faltam só 5 minutos. Então, pra gente, muito rápido. Então, tá, só pra gente ir se preparando para finalizar, para não cair do nada a live, tá, porque quando tá. dá 1 hora certinha, ela acaba e a gente não tem nem tempo de se despedir. Mas pode Sim. continuar. Eu já vi que na semana que vem, no dia 4, é o professor Fernando Porto. Manda Então, eu um ia dar beijo para ele. A gente esse trabalha junto aviso. lá na PPGenf, entendeu? E aí tem que mandar um beijo pro Fernando, que é uma graça também. Então já fica aí o É, aviso, gente. A próxima live, dia 4 com o Fernando Porto. Acredito que seja nesse mesmo horário, às 17 horas. E a gente avisa quando tiver tudo certinho. não, Continua. Júlia, é isso. Então é uma questão que a gente precisa é, pensar, né? Sim, Essa nossa forma de conduta, da conduta individual e da conduta coletiva. E eu acredito, assim, principalmente para os povos latinos, né? Essa nova postura é muito difícil, né? Porque nós mais somos mais desafiador ainda, acalorados, né? mais desafiadoras. Nós já temos um clima que também nos favorece a essa aproximação, né? Então a gente vai ter que pensar nesses detalhes. É um livro, né? Por exemplo, eu te tenho uma amiga da UF, agora não, porque ela voltou, ela já mora no Brasil, ela voltou para o Brasil, enfim, ela ficou um tempo afastada por uma qualificação na Alemanha, e ela dizia do metrô, né? Do metrô. Então, assim, por exemplo, as pessoas liam no metrô e deixavam os livros e elas tinham o hábito de ler e deixando enquanto faziam a sua viagem, né? Aham, Isso vai impactar aquela cultura, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, claro. como os chilenos usam muito as praças. Eu estive no Chile já há um tempo, então assim, Uhum. usam muitas praças para lerem, para poder ter convívio, para troca, né? Infelizmente, a gente, por questão de segurança, a gente usa pouco nossas praças, né? Nós temos praças tão Mas, bonitas ô, Bianca, aqui. eu tenho pensado na praia. Como faremos Ah, na com praia. essa Na questão? praia. Exatamente. Então, assim, não, praia para mim nesse momento é impensado, porque como? Não, Imagina, Rio totalmente de Janeiro, impensável. 40 graus, enfim, né? Não tem condições. Mas eu acho que o livro ele socializa, ele aproxima e ao mesmo tempo eu fico pensando assim que nós brasileiros ainda lemos muito pouco, né? Aham. Deveríamos ler mais. Somos estimulados à leitura. E, e vem esse vírus, vem essa pandemia e vai nos obrigar a pensar em tantas coisas que talvez dificulte ainda mais, né? O acesso às Sim, bibliotecas, por exemplo. As bibliotecas, o desejo, né? Seria uma coisa assim, que as bibliotecas pudessem ficar abertas à noite. Não só as bibliotecas das universidades, né? Mas que a gente pudesse ter esses espaços de convívio, de contato, né? E aí, isso é tudo no meu plano do desejo, tá? mas Meu é plano do isso, Bianca. A gente desejo, precisa sonhar. no plano do Ó, tá avisando desejo, aqui, faltam 2 minutinhos. O Instagram já começou até a me avisar. Ai, que nervoso. Ah. mas A gente é precisa isso. sonhar, que só sonhando a gente realiza. E é isso. E vamos pensar, eu estou aqui à disposição. Queria muito, muito, muito conversar com vocês para a gente viabilizar esses treinamentos. Isso já está na minha pauta, está aqui no meu caderninho. Ó, para você falar que não, porque é o meu caderninho para as minhas pautas Tá bom. para a reunião, para a gente pensar uma estratégia junto com o curso. E eu, Pode mais uma deixar. vez, Nayara, quero agradecer a você, a toda a equipe, todas as bibliotecárias, mas a você, em especial, a Maguel e a Nayara, né, nossas bibliotecárias do Instituto Biomédico. Agradecer pela participação de vocês na comissão de avaliação de curso,
como é importante Pois para a é, queria falar bibliotecária. disso, não deu tempo. Vocês, assim, porque são as referências para a gente em termos de gerenciamento de informação. Então, assim, muitas ideias a gente estava começando a conversar, tudo no início do ano, né, com os projetos da Agenda Planejamento de 2020, que Aham. eu consigo trabalhar só com planejamento. Então, assim, mas muito obrigada pela Imagina, a gente que participação e pela agradece. troca, pela troca.